Na noite de ontem foi colocada uma tarja com a mensagem Varandas Rua, na zona do Pragal, em Almada. É mais uma mensagem de contestação a Frederico Varandas. Esta época tem sido constantes as manifestações de insatisfação em relação à presidência de Varandas no Sporting. As tarjas colocadas nas estradas, um pouco por todo o país, têm sido uma das formas encontradas pela oposição à direção do Sporting para manifestar descontentamento. Frederico Varandas tem sido o principal alvo das críticas, com inúmeros pedidos de demissão. Entretanto, José Maria Ricciardi mostrou-se já disponível para avançar com uma nova candidatura à presidência do Sporting. Num vídeo publicado nas redes sociais, o candidato às últimas eleições prometeu construir uma equipa completamente diferente para o próximo ato eleitoral. Minhas queridas amigas e meus queridos amigos sportinguistas, quero-vos aproveitar para dizer aqui outra coisa muito importante. Todos são importantes para o Sporting de Portugal, sem qualquer exceção. Isto era um primeiro ponto que eu gostava de vos responder a muitas questões que me têm posto. A segunda é que se alguma vez tivermos a oportunidade, em conjunto convosco, de ir pôr o Sporting, erguer o Sporting, pôr nele um lugar que ele merece, vamos fazê-lo com uma equipe completamente diferente daquela que fizemos anteriormente. Também aprendemos com os nossos próprios erros. Um grande abraço a todos e muitos beijinhos também. É meu convidado neste jornal, Sousa Sintra, foi presidente do Sporting e também responsável pela Comissão de Gestão depois de toda aquela crise. Boa noite, Sousa Sintra. Boa noite. Eu já vi as suas entrevistas que deu recentemente na televisão, li também algumas nos jornais. O senhor diz em todas que Varandas tem pouco jeito para ser presidente do Sporting. Posso, traduzindo isto de outra forma, quer dizer que Varandas é incompetente? Em certa medida, sim. Em certa medida, sim. Porque nota, só recorda-se quando foi a campanha que ele fez para presidente do Sporting. Um dilema dele da campanha era unir os sportinguistas. Acha que ele tem dado a unir os sportinguistas? Não tem dado a unir os sportinguistas. A Comissão de Gestão fez um trabalho brilhante. O Dr. Torres Pereira, todos os elementos da Comissão de Gestão trabalharam de uma forma incrível. Incrível. Foi um trabalho difícil, um momento muito perturbado com tudo o que se tinha passado. Deve imaginar o que aquela gente trabalhou no Sporting. E conseguimos dar uma outra alma ao Sporting e adquirimos a confiança no Sporting, a esperança, tudo estava a correr bem. Acho bem que com o Presidente, fomos lá depois entregar, o Dr. Torres Pereira, entregámos a pasta, né, como se diz, e ele nunca mais disse absolutamente nada. Não houve uma única palavra de agradecimento àquela gestão, àquela gente toda que lá trabalhou de uma forma vincada, fizeram o melhor. Não podia haver uma palavra de agradecimento, de estímulo, nada disso. Conhecia bem Frederico Varandas antes de... Não o conhecia, não. Eu conheci-o na campanha. Não posso dizer então que ficou surpreendido por essa atitude. Eu fiquei surpreendido, porque no mínimo a gratidão é uma coisa bonita, mas é só para algumas pessoas. Agora, aquela gente toda que trabalhou de uma forma empenhada, com amor ao clube, e depois de ter uma palavra de agradecimento, nem quiseram saber explicações nenhumas. Nós, quando eu entreguei a pasta ao Presidente Varandas, fizemos um relatório assinado pelo Dr. Torres Pereira, Presidente do clube, explicando tudo, como é que as coisas estavam, tudo bem esclarecido, não é? O empréstimo obrigacionista, tudo bem tratado, etc. Era lógico que nós ficámos ao dispor para depois dar esclarecimentos que o Dr. Varandas depois chamasse-me a mim, ou o Dr. Torres Pereira, ou outros elementos da Comissão, e pedisse explicações, saber coisas e tal. Zero. Parece que já sabia tudo. E o que é que aconteceu? Aconteceu foi uma mudança total, pôr as pessoas na rua, uma coisa incrível, jogadores que é impossível. Como é que é possível um jogador como o Basdov, um dos melhores goleadores da história do Sporting, à altura do Manuel Fernandes, do Ezal, do Futre, deste tipo de gente? Acha que isso é normal? Era um jogador muito Acha que é normal? Não há nada caro. Isso é uma coisa que eu quero esclarecer já aqui. É quando se falou, vou mandar o jogador para quem é muito caro. Qual muito caro? O jogador ficou a ganhar a mesma coisa. Quero esclarecer isto bem para não haver mais dúvidas perante os sócios do Sporting. O jogador ficou a ganhar a mesma coisa. O que se passou foi bem diferente.
O empresário, como todos os empresários, defendem as suas, defendem os jogadores, mas também se defendem a eles, que eram sempre o negócio deles. E esse empresário do Basnovar era um empresário muito difícil, um alemão muito difícil. Muitas reuniões, muita conversa, não conseguimos. Ele ganhava 300 milhões, 300 mil euros. Nós demos-lhe um grupo passado, passamos para 400. Demos um prémio para se conseguir assinar aquilo. Mas o jogador fica a ganhar o mesmo que ganhava no tempo da outra direção. Com o Bruno Carvalho ganhava a mesma coisa. Chegaram a surgir, já agora, voltando um bocadinho atrás, chegaram a surgir notícias de que a Comissão de Gestão realmente conseguiu segurar parte da equipa de futebol, mas que teve que, de algum modo, empenhar o futuro do Sporting porque custou dinheiro. Isso é verdade? Diga outra vez, desculpe. Ou seja, que a equipa da Comissão de Gestão conseguiu segurar, fazer voltar atrás os jogadores que iam sair, alguns, mas que isso custou muito dinheiro. Não, e, portanto, isso, de algum modo, empenhou o futuro do Sporting. Custou alguma coisa com os empresários, evidentemente. O caso do Bruno Fernandes, um exemplo concreto. O Bruno Fernandes é um jogador fantástico. Não além de ser o melhor jogador da sua área, assim, seguramente que está em Portugal. No passado foi o melhor, o outro ano também. Este ano seguramente voltará a ser o melhor jogador. Um jogador fora de ser. Como pessoa e como jogador, fantástico. Eu fiquei com uma admiração com aquele jovem. Uma coisa, fez um trabalho, uma forma de viver o clube e defender os interesses do clube. Uma coisa, o dinheiro para ele estava em primeiro lugar, estava em primeiro lugar no balneário com aquela gente toda. Um jogador fantástico em toda a sua dimensão. Não só como futebolista, mas também como pessoa. E ele queria vir para o Sporting, não quis ganhar. O empresário queria que ele fosse aumentado e ele não quis. Ele não quis ser aumentado. O que se passou foi umas coisas bem diferentes. O Sporting, quando tinha contratado o Bruno Fernandes com o empresário, ficou a dever dinheiro ao empresário. E o empresário do jogador, não, queria assinar, queria receber o que o Sporting lhe devia. E eu, para conseguir, com muita dificuldade, passei lá as voltas para conseguir, quantas reuniões já tive com o empresário, para conseguir que o Bruno Fernandes ficasse do Sporting, tive de lhe pagar a dívida que o Sporting tinha. Portanto, acha que isso é tratar mal o Sporting. É defender os interesses do Sporting. Não sei como é que vem com essa história. Já percebi que faria tudo de novo, então. Mas, claro, faria tudo de novo, melhor também não conseguia fazer. Mas deixe-me explicar uma coisa com essa história das dívidas e tal. Não existe absolutamente nada daquilo que se falou. Eu quero a coisa bem clara, clarinha, para que não haja nenhumas dúvidas com as coisas. Quando a Comissão chegou ao Sporting, as dívidas do Sporting, a folha salarial era de 75.800 euros. Era o salário dos jogadores, da equipa, eram 75.800.000. Quando nós saímos do Sporting, eram 65 milhões e 100. Baixei 10 milhões e 100. Não foi aumentei, baixei 10 milhões e 100. Paguei os impostos que se devia até ali, que foram mais 5 milhões. Não sei como é que tem um desqueiramento de vir com estas conversas públicas. Isso é manchar. Nós temos. Eu não posso deixar que o meu nome. Temos de defender a nossa honra do nosso nome. Eu e a minha direção. A direção que esteve comigo da Comissão de Gestão. Portanto, isto é que é uma verdade que não tem contestação possível. A gente baixa a folha salarial, 10 milhões e 100. Os ordenados jogadores, só pagamos um prémio aos empresários. Aos empresários para se conseguir os jogadores e a equipa fantástica. Nós não temos muito tempo, precisamos assim, mas é bom esclarecer estas coisas. Eu acho que ficou bem esclarecido. Deixa-me perguntar isto. Esta questão com os claques, há quem entenda que é um ato de coragem, outro que é mais um ato de divisão. Como é que vê isto? Bom, as claques têm de ser responsabilizadas pelos atos que praticam. Eu não estou aqui para defender as claques, nunca defendi as claques. Eu defendo é que deve haver sempre bom diálogo com as claques. O senhor chegou a falar com as claques na altura? Eu cheguei a falar com claques, cheguei a falar com as claques. E era possível as claques têm um papel importante na vida dos clubes. Mas teve dificuldade em conversar? Nenhuma dificuldade. Quando eu cheguei, no passado, há 30 anos atrás, quando fui presidente do Sporting, sempre tive uma boa relação com as claques. Quando havia uma coisinha ou outra, mas resolvia-se tudo com diálogo e tal. Recentemente, quando voltei para a Comissão agora de Gestão, a Comissão nesta situação que eu e a minha Comissão, toda a equipa estivemos juntos, com o Dr. Torres Pereira, bom, a primeira coisa, depois do que se tinha passado em Alcochete, era falar com as claques, até falamos com as claques todas. O Dr. Torres Pereira teve um papel importantíssimo neste trabalho. Aliás, uma forma dele estar, um homem, um político, um indivíduo muito esclarecido, já com muitos quilómetros de estrada nesta área, teve um papel importante. Falamos com as claques todas. São 4 claques. Para mim, falamos individualmente de cada uma e depois falamos com todas em conjunto. Correto, tudo bem, assinaram um acordo onde realmente eles demarcavam-se completamente do que se tinha passado em Alcochete. Completamente. E
E estavam, e assinaram, estavam contra aquilo que se tinha passado. Epá, foi um trabalho bonito. Ora, seja, foi com um diálogo. Apresentámos a equipa, vemos aqueles jogos todos. O que é que aconteceu? As claques portaram-se lindamente, apoiaram a equipa. Portanto, as claques têm de haver diálogo com as claques. Eu sempre tive esse diálogo com as claques. Frederico Varandas, de algum modo, na sua opinião? Como? É o diálogo que falta a este Presidente? Claro que falta. Falta o diálogo. Ele tem de ter um diálogo e ouvir as pessoas. Acho que ele tem de ouvir as pessoas. Ele pode já ler, eu sou dono disto, o que faço é decidir e tal. Tinha de ouvir os sportinguistas, sobretudo aqueles sportinguistas que sempre defenderam o Sporting e que são pessoas com experiência. Eu acho que o doutor Frederico Varandas não tem experiência, não tem jeito, como já disse, não tem ele para presidente do Sporting. Eu só vejo a vergonha que a gente passou agora na taça no Algarve, perdemos com o Benfica 5-0. Uma vergonha para nós, isto é um escândalo. Veja o que se passou agora ele mandou os nossos jogadores que a Comissão de Gestão tinha contratado. Mandou embora aquela gente, desde o Nani, é uma situação, realmente, a mim não vale a pena falarmos em dinheiros, porque o dinheiro já esclareci e voltaria a esclarecer outra vez. Contratou os jogadores à sua maneira. Taça de Portugal, da qual o Sporting tem o troféu que ganhou este ano. Vamos jogar ao Alverca. Leva com uma equipa da terceira divisão, leva 9 jogadores que ele contratou. Resultado, o Alverca jogou melhor, perdemos e eliminados a taça 2-0. Acha que isto é ter uma boa gestão do Sporting? Não acha que tinha de haver, ele tinha de saber. A Taça de Portugal é a Taça de Portugal, o troféu mais importante do campeonato do Há um grupo português. de sócios que pretende recolher assinaturas para forçar uma Assembleia Geral Extraordinária e aí abrir o caminho para a destituição do Presidente. O senhor subscreveria essa petição? Não, eu não entro nesse caminho só por uma razão. Eu acho que um Presidente deve cumprir o seu mandato. Mas acha que Varandas tem condições ainda para cumprir o mandato? Deve cumprir o seu mandato. Mas nas circunstâncias atuais, eu acho que o Presidente deve cumprir o seu mandato, mas nas circunstâncias atuais, com esta confusão toda que está a acontecer, ele dirá se tem ou não tem condições. Pronto, e se ele disser, vamos supor que ele acredita que tem condições? Não acha que é legítimo os sócios devolver a palavra aos sócios não legítimos? Quem tem de decidir esta situação são os sócios. Os sócios são pessoas esclarecidas. Portanto, concorda que haja uma Assembleia Geral? Eu não concordo nem desconcordo, nem uma coisa nem outra. O que eu concordo é que os sócios, se estão a pedir uma Assembleia, os sócios vão dizer aquilo que realmente querem para o Sporting. E o Dr. Varandas, se houver essa convocação de uma Assembleia, o Dr. Varandas deve concorrer de novo. Para... O senhor não concorrerá, não? Eu não vou concorrer nada. Eu já dei o meu contributo e darei sempre o meu contributo ao Sporting. Porque eu quero a grandeza do Sporting. Também tem surgido algumas demandas. Deixe-me perguntar isto, que já temos pouco tempo. Tem surgido nos últimos dias rumores de que haverá uma espécie de contactos para uma espécie de direção de salvação sportinguista, vamos chamar-lhe assim, ou seja, com vários elementos que já pertenceram a listas concorrentes, que se juntavam todos para assumir a presidência do Sporting, uma espécie de geringonça no Sporting. O senhor estava disponível para ajudar essa nova direção? Tudo o que seja para ajudar o Sporting, eu estou sempre disponível. Tudo o que seja para a grandeza do Sporting, eu estou sempre disponível. O Sporting o que precisa é de paz, tranquilidade e de harmonia, e não precisa destas confusões todas. Acho que o diálogo tem sido, não tem havido diálogo suficiente, ou não tem havido nenhum, pelo menos que está a visto o que tem acontecido, mas acima de tudo tem de haver diálogo e temos de ter amor ao clube. Eu sou um apaixonado do Sporting, eu acho que a maioria dos sportinguistas são... Mas Varandas também é. O Varandas também era, mas está a ver. Mas sabe uma coisa, em qualquer clube, quem manda no Sport, quem manda é o futebol. O futebol, o Sporting é o guerreiro nas outras modalidades, campeões da Europa, tanta coisa, mas é o futebol. Mas acha que no futebol o Dr. Varandas tem sabido conter as coisas? Ele põe um treinador que nunca tinha ganho nada na vida dele, o Kaiser. Vem para o Sporting, ganhou as 2 taças com a equipa que o treinador José Pocedo lá montou. Ele e eu montamos aquela equipa. Não foi ele que ganhou, não. Foi a equipa que se montou lá. E teríamos seguramente... E o Dr. Varandas disse na sua campanha que o treinador dele era o José Pocedo. Não sei porque é que disse, se calhar para conquistar os sócios. Mas quando assim que esteve lá no poder, mandou o Varandas embora, que estava a 2 pontos. Estava a 2 pontos do líder. E é quando lhe entreguei o Sporting em primeiro lugar. Depois de ter jogado já com o Benfica na Luz e com o Braga. Nós tínhamos condições, com um balneário unido, cheio de garra, cheio de força e entusiasmo, tínhamos condições para sermos campeões. Eu sempre disse isto porque acreditava. Acha que isto são métodos de fazer? Mandar aqueles jogadores embora, contratar jogadores.
sem mais nada. Mas é o futebol que decide, o futebol é que vai decidir isto. E depois também há memória no Sporting, num ano que ele está lá por 5 treinadores. Acha que isso é normal? Acha que isso é normal? Não acha que falta de maturidade, falta de experiência? O Sporting estão ali a aprender o quê? Mas o que é isto? Devia pelo menos falar com quem sabe, com quem é da experiência, com quem vive aquilo do Sporting com amor ao clube, fazendo o seu melhor. E aí a gratidão, bicho, perante estes factos todos, o que é que quer que eu lhe diga? Eu não quero mal do Dr. Varandas, não quero mal nenhum, nem estou a dizer nada, absolutamente nada. Quero que ele tenha saúde e tenha sucesso na sua vida e que fosse campeão do Sporting, porque eu quero o melhor para o Sporting. Mas estes factos todos que aconteceram, né, sem uma palavra de agradecimento a ninguém, sem manda jogadores embora a título, que depois diz que fala que é por causa dos vencimentos. Quais vencimentos? Vamos provar isto. Quantas vezes no jornal o Sporting deixou uma dívida, não sei o quê, 17 mil, quando é que está isso? Os jogadores e os ordenados que eles tinham de pagar. Nós temos um relatório todo que se entregou. Mas o que é isto? Eu lamento isto. Eu nunca quis isto. Porque eu não quero. Sabe porquê? Nunca ninguém me ouviu falar. Mas deixe-me só dizer esta parte que é importante. Nunca ninguém me ouviu falar mal de nenhum presidente. Nem quero falar mal do Dr. Varandas. Sempre que eu acho que falando mal de um presidente, fala mal do Sporting. Eu nunca farei mal. Eu ponho sempre o Sporting em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. Mas fica bem que as pessoas tenham um diálogo e que se queiram o melhor para o Sporting. Agora, para ter estes factos todos, eu quero que lhe diga. Já terminamos o nosso tempo. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Um prazer foi meu. Obrigado também. Obrigado.